Por favor. Traz a chave de volta? Por favor. Gente, eu vou tirar essa saia do motor aqui. Ó, chave entregue em mãos. E aí, vai levar esses negócios aí, ô André? Hã? Vai levar esse monte de coisa aí? Não, vai. É. Doce como mel e vai ser amargo no barriga. Paz do Senhor. Louvamos a Deus pelo nosso segundo período. Hã? Soltou? Queremos glorificar a Deus mais um período. Estamos diante dele, buscando o seu entendimento, buscando a sua capacitação. Estamos na pergunta número 39, que diz qual o dever que Deus exige do homem. O dever que Deus exige do homem, após a justificação, é a obediência à sua vontade revelada. Por que após a justificação? Porque antes dela, nós não podemos fazer nada. Não é bom deixar os dois lá embaixo não, vai ficar aquela converseira lá, hein? Alguém busca um dos dois lá, por favor. Não tem tanta louça assim para se lavar, não. Como conciliar o pacto da graça com a obediência à vontade revelada, se esse pacto tem sua origem justamente na incapacidade do homem cumprir a lei? As leis cerimoniais do povo de Israel não têm mais lugar no Novo Testamento, mas a lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos, continua em vigor. Mateus 22, 37, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Voltamos ao nosso ponto. Qual o dever que Deus exige do homem? Se o homem se mostrou incapaz de cumprir o pacto de obras, como essa exigência é feita aos novos convertidos? Se nós não conseguimos cumprir as ordenanças de Deus, se o apóstolo Paulo ele olha para as suas ações e diz: o bem que eu não quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Como exigir isso dos novos convertidos? Para essa explicação, devemos lançar mais uma etapa após a justificação. Como se processa a regeneração dos filhos de Deus? E nós trabalhamos com todos já a condição do Ordo Salutis. Falamos sobre a condição da conversão ou regeneração. Quando nós somos declarados por Deus como justificados, o nosso ser espiritual, ele é renovado. E a partir daquele momento nós temos o próprio Espírito Santo habitando dentro de nós. E nós temos o discernimento do bem e do mal. Nenhum ser humano nasce sem o discernimento do bem e do mal. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Você pode até com oração estar endurecido em relação a alguma coisa, mas você sabe que aquilo que você está fazendo é errado. A nossa resposta é: a regeneração não se processa pelos esforços do homem, mas unicamente pela operação do Espírito. Então, por mais que eu acho que eu tenho participação, enquanto Deus ele não tocar em mim e não regenerar o meu ser, eu vou continuar morto. Vou continuar alheio às ações sobrenaturais, ao falar sobrenatural, e nós vamos entender apenas a condição do natural. Nós seremos como animais. Animal, ele não sente amor, ele não sente, ele não tem sentimentos, ele tem instintos. Então o meu amor, ele tem que buscar ser incondicional, mas o amor de um animal é instinto. Por mais que as pessoas falem, mas o animal ele tem medo, não, ele tem um instinto, é diferente. Porque o medo, ele demanda da consciência, de você saber de uma coisa que pode te fazer mal ou não, ele não tem essa consciência.
Se ele para diante de um espelho, ele não consegue entender que aquele animal que está lá no espelho é ele. E ele rosna para aquele cachorro, ou gato, sei lá o que quer que seja, leão, tigre, qualquer um. Eles vão olhar para o espelho e achar que eles estão sendo enfantados. E pode ser até que eles recuem em relação a eles mesmos. Nós, como seres humanos, por nós sermos regenerados, nós temos entendimento, capacidade de raciocínio. Uma coisa que os não convertidos não têm. A regeneração não se processa pelos esforços do homem, mas unicamente pela operação do Espírito. Quando você é chamado por Deus, você responde positivamente, naquele momento você é declarado como justo, e aí a sua alma, sua parte imaterial, ela é regenerada, e você consegue olhar para as coisas que são do Espírito de forma espirituais. Pessoas que não têm o Espírito Santo não conseguem olhar para as coisas espirituais de forma espiritual. Por isso que não se aconselha pessoas que não são cristãs. Você falar de um conceito cristão para uma pessoa que não é, a pessoa se escandaliza. Falar para uma pessoa sobre o horário na igreja, reverência a Deus, e a pessoa não ser cristão, a pessoa ela se escandaliza. Poxa, mas eu estou aqui. Não importa. Os ditames das regras é por Deus que dá. Não é eu que defino. Isso funciona muito bem dentro do contexto militar, civil, legal. Mas quando nós entramos no campo espiritual, parece que as regras elas se afrouxam. Elas se afrouxam. Deus dispõe ao homem regenerado através do seu Espírito todos os meios e recursos que conduzem à obediência de forma segura durante toda a sua vida terrena. Então, da mesma maneira que Cristo, como Cristo, não igual a Cristo, como Cristo, nós podemos dizer não ao pecado. A situação ela é apresentada a nós e você tem condição de dizer não, porque o Espírito Santo habita dentro de você. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. 4 e 5. 2 Coríntios 3, 4 e 5. Agora é a Vânia. 2 Coríntios capítulo 4. 3, 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E é uma das temáticas mais complexas para os cristãos, em especial que saem de igrejas que não são reformadas, é esse entendimento de que você não tem gerência sobre si mesmo. E que quem manda é Deus. Quem manda é o Senhor. Sem a ação divina de Deus, eu continuo na mesma condição pecaminosa que eu estou acostumado a viver. A capacitação do homem para a obediência é fruto da graça de Deus. Obediência vem da graça de Deus. A graça salvífica, que é a graça da salvação, ela é sobre a pessoa. E essa graça concede a você arrependimento, concede a você fé e concede a você obediência. Obediência. Por que um médico chegar para uma pessoa que é fumante e fala para ele assim, se você não parar de fumar, você morre, a pessoa atende aquilo? Porque ela está vendo um exame médico que está mostrando a debilidade dela. E ela, se ela não obedecer, ela morre. Mas a maioria das pessoas, quando confrontada desta forma, ou você faz ou você morre, o que acontece é que a pessoa ela muda. Mas ela é convencida diante de um fator natural e não sobrenatural. Porque a fé é acreditar em algo que você não vê. É você saber que, apesar de eu não saber o que é o céu, eu vou caminhar em direção a Ele. Apesar de eu não saber como vão ser as bênçãos, eu sei que elas são muito melhores do que a vida dos dias de hoje. Deus dispõe ao homem regenerado através do seu Espírito todos os meios e recursos à obediência de forma segura durante toda a sua vida terrena. A capacitação do homem para a obediência é fruto da graça de Deus. Apesar disso, o crente deve ser responsável, tendo sempre em mente que todas as coisas provêm de Deus. Então, apesar de eu não decidir nada, apesar de todos os meus caminhos já terem sido escritos por Deus,
Ele ordena que nós sejamos obedientes, responsáveis. Nós somos responsáveis pelas nossas ações e nossos pensamentos. Efésios capítulo 2, verso 10. É quem? Normalmente quem pergunta. Tá bom. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos feitura dele, ele que nos fez. Você não foi descoberto. Você não foi inaugurado. Você foi criado. Somos feitura dele. É que eu me perdi aqui. Espera aí. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Essa condição de ser criado em Cristo está falando da regeneração. Nós somos regenerados em Cristo para que nós pratiquemos neste mundo boas obras. Para que o nosso testemunho... Precisa separar os dois, não? Não? Está te incomodando, Aisla? Não? Então tá. Criados em Deus para boas obras. Então o Senhor, Ele espera que nós testifiquemos das doutrinas dele, não só de palavra, mas fora de ações. Eu coloquei nessa semana uma imagenzinha do Glorify que fala assim: para algumas pessoas, as únicas escrituras que eles vão conhecer é você, é o seu agir, é o seu modo de falar, entendeu? Em que as pessoas elas falam, mas não vivem não vivem coisa nenhuma. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou antecipadamente a condição para que a gente vivesse dentro de uma vida que glorificasse a Ele. A capacidade de fazer boas obras não provém de modo algum dos próprios cristãos, mas inteiramente do Espírito de Cristo. Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. Menise. Já-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Qual é a ação do homem nesse contexto, esses dois versículos? Nenhuma. Ele vê você como incapaz. Se você tiver que fazer uma cirurgia de alto risco, alguém tem que assinar. Então a pessoa está lá em coma, está lá apagada. Olha, eu preciso fazer uma transfusão, um transplante de coração, de rim, de pulmão, sei lá do que. Para que aquela operação ocorra, se tem algum familiar, alguém tem que assinar. Nesse caso, ninguém tem que assinar nada. Ele vai e faz. Eu vou tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Tá? Se ele não fizer isso, a gente continua com o nosso coração de pedra, nosso coração endurecido, que diante das coisas do Senhor são rejeitadas, são repudiadas, vomitadas. Os que alcançam pela obediência a maior perfeição possível nessa vida estão longe de exceder as suas obrigações ou o que Deus requer. O que eu estou falando? Lucas 17:10. Aqueles que alcançam pela obediência a maior perfeição nessa vida estão longe de exceder o que Deus quer que a gente faça. Então, por mais que eu faça boas obras, eu sempre vou ficar aquém, não além, aquém, abaixo daquilo que Deus exige que nós façamos. Ele sempre pede, nós sempre cumprimos menos do que Ele faz. Pô, mas eu olho para o irmão, olho para tal pessoa, tal, eu estou muito melhor. Não é suficiência nenhuma. E aí, tá legal a peninha aí, filho? Tá legal? Tá? Qual que é o texto que a gente lê? A gente tem que ler. Qual que é o texto que nós vamos ler? Agora? Ué, mas claro que não. Você está com a peninha na mão, cara. Você acha que você está na porta e você não precisa ler? É isso? Não. Ezequiel, capítulo 36, versos 20... Lucas 17:10. Assim também
também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Depois que você cumprir aquilo que você fez, que lhe foi ordenado, não se engrandeça, não se glorie. Às vezes as pessoas elas olham e falam assim: poxa, mas eu faço 10 coisas erradas, 10 coisas certas e errei uma, só lembra da coisa errada. Ué, mas você fez as 9 certas, não fez mais do que obrigação. Diante de Deus ainda. Resumindo, o Filho de Deus sabe que as suas obras não são mérito seu, mas fica feliz em realizar as obras do Pai. Então, apesar de eu saber que as minhas boas obras, elas não procedem de mim, eu fico feliz em ser usado pelo Senhor. Eu fico feliz no sentido de bem-aventurado. Eu fico feliz por ter cumprido o desígnio que o Senhor me concedeu, porque isso é um privilégio que Ele nos concede. Ao passo que os reprováveis, mesmo religiosos, veem nas suas obras sua própria justiça e atribuem a elas um mérito para a sua salvação. Senhor, em teu nome, preguei o Evangelho, curei enfermos, visitei doentes, e Jesus olha e fala: eu nunca vos conheci. Por que ele nunca conheceu? É porque eles estavam fazendo más obras? Eles estavam fazendo boas obras para quem? Para eles mesmos. Ministérios e ministérios e ministérios que chamam para si a condição que essa casa salva, essa cura, essa não sei o que, eles estão puxando para eles. São pessoas que acham que se eles não existissem o ministério acaba. Vi um vídeo de um pretenso apóstolo em que a pessoa, ela estava numa multidão e ele falou assim para a moça, estava a mãe com a filha cega. Ele olhou para a mãe e falou assim: se algum médico disser que tem um remédio que cura a sua filha por R$1.000, você compra? Ela falou: claro que eu compro. E por que você não faz um voto agora de R$1.000 com Deus, para que Deus possa curar a vida da sua filha? Olha a jogada, entendeu? E por que a pessoa cai nisso? Porque todo o mérito que ela tem do ministério, qualquer que seja, ela atribui a ela. Não me engano que não tem curas nesses ministérios. Que algumas pessoas no ministério do Valdomiro, por exemplo, são curadas. Mas será que ele glorifica a Deus? Ou ele chama a glória para si? Quando você chama a glória para si, você já recebeu a sua paga. Por isso que ele fala, quando você vai orar, vai no teu secreto. Tranca o quarto. Você sabe, está praticando? Está praticando? Está praticando? Sim ou não? Não enrola. Sim ou não? Sim. Então tá. Entra no seu quarto, fecha a porta, e lá o teu pai que te vê em secreto, ele vai te honrar. Entendeu? Não que você não possa orar em público, não é isso. O Filho de Deus sabe que as suas obras não são mérito seu, mas fica feliz em realizar as obras do Pai, ao passo que os reprováveis, mesmo religiosos, veem nas suas obras a sua própria justiça e atribuem a elas o mérito para a sua salvação. Fariseu e publicano. Eu não sou como este publicano. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou os meus dízimos, e o publicano se levanta e bate no peito e fala: Senhor, eu não sou digno, eu sou tudo o que ele falou e mais. Tem misericórdia de mim, sou pecador. Jesus Cristo, ele não veio para pessoas que são sãs, ele veio para os doentes. E também essas pessoas que Deus dirá, apartados de mim, que eu não os conheço, é também assim, pessoas que às vezes estão envolvidas na obra, bem ativo mesmo, mas não tem nenhum relacionamento com Deus, está totalmente... Sim, foi o que eu falei, mas foi o que eu falei. Foi o que eu falei. No cristianismo, nada provém do trabalho do homem, mas tudo provém de uma fonte externa e inesgotável. Deus o Pai
Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Fruto do Espírito e da carne. Obras da carne. Por quê? Fruto e obra. Fruto não é algo que você produz. Se você plantar uma laranjeira, vai dar laranja? Pode ser que sim. Pode ser que não dê nada. Pode ser que dê, mas dê azeda. Nós não sabemos o que vem. Quando vocês saem para vender flores, vocês estimam, vou levar 30, 40, 50 rosas, mas você não sabe se você vai vender ou não vai vender. Porque é uma obra de Deus. É uma ação de Deus. O fruto do trabalho de cada um de nós, ele provém de Deus. E a obra? A obra é da carne. Normalmente atrelada ao quê? As coisas ruins. Eu preciso que alguém me ensine a mentir. Eu preciso que alguém me ensine a não ser fiel ao Senhor. Eu preciso que alguém me ensine a ser um adúltero, um mentiroso. Nós nascemos isso, porque é a obra do homem. Então lembre-se sempre, apesar que da Bíblia às vezes coloca fruto da carne, troca o fruto por obra. Você vai entender muito mais claro que aquilo que é de Deus é um fruto. É algo que eu não tenho gerência, eu não tenho controle. Mas a obra, sim, eu faço. E é aquilo que é mal. No cristianismo, nada provém do trabalho do homem, mas tudo provém de uma fonte externa, inesgotável, que é Deus. Isso não significa que o homem natural seja completamente incapaz de fazer algo de bom para aqueles a quem ama. Mas isso é muito simples. É muito fácil eu fazer alguma coisa de bom para minha esposa ou para minha filha. Mas e para aquele que não pode fazer nada por mim? A palavra de Deus diz que se eu faço assim, que ganho eu tenho? Lucas capítulo 11, verso 13. Entendi o seu ministério. 11, 13. Ora, se vós sois maus, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Isso não significa que o homem natural seja completamente incapaz de fazer algo de bom para aqueles a quem ama, ou ainda que sejam incapazes profissionalmente. Essas ações serão admiradas e até louvadas pelos homens, mas não honrarão ou agradarão a Deus, porque não foram feitos com a motivação de Deus. Eu faço para mim, para que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, como você é demais, como você lê, como você ora, como não sei o quê. Atrair a glória. Exatamente. E Deus não dá a glória dele para ninguém. Se você faz algo para receber glória para si, você não recebe nada de Deus. Você recebe dos homens. O homem natural consegue fazer muitas obras religiosas, tais como pregar, prestar serviço na igreja local, ser pastor da igreja, receber iluminação na palavra, manifestar poder, mas não agrada a Deus porque não foi eleito. Eu moralmente, eu posso fazer muitas coisas. Eu posso fazer muitas coisas. Então, eu não tenho na minha vida o ministério de intercessão. Mas eu sei que precisa orar. Eu vou e oro. Mas tem pessoas que têm o ministério de intercessão, concedido por Deus. Então, a minha motivação, ela vai designar se aquilo que eu estou fazendo, Deus recebe ou não recebe. Se é bendito ou se não é bendito. Não adianta só fazer. Aos olhos dos homens, nossa, que legal que você fez. O contexto espírita é exatamente esse. Eu faço com a motivação do quê? De que na próxima encarnação eu seja beneficiado, porque eu fiz algo que era bom nessa encarnação, então na próxima é. E aí quando a gente olha para os movimentos dos espíritas, parece que eles são altruístas, mas eles não estão, eles estão fazendo aquilo porque eles querem ter na outra encarnação uma vida melhor. É o que diz a doutrina deles. E muitas pessoas que estão na igreja fazem o que fazem, agem como agem, para que também sejam reconhecidas, talvez não numa vida posterior, mas nessa vida.
E aquele contexto grego que eu já falei para você, aquele pensamento humano e pagão, em que no final dos tempos vai ser pesado na balança as suas obras boas, suas ruins. Se as obras boas excederam, não, cara, não tem nada a ver. Você é eleito de Deus. Dormindo ou não dormindo no culto, você continua sendo eleito de Deus. Porque antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido. Ele determinou antes da fundação do mundo. E Ele faz o que faz por amor da sua palavra. Não é por mim, é por Ele. E aí fica mais difícil ainda de você alcançar uma pessoa que não é cristã, que não é uma eleita de Deus, porque a pessoa ela vai ficar indignada. Então Deus escolheu as pessoas para o inferno. Como é que eu vou entender isso? O pensamento do homem não é o pensamento de Deus, o pensamento de Deus não é o do homem. E as pessoas não entendem isso. Fale, querido. Eu só falei, como é que vai explicar para a pessoa que não tem entendimento da palavra que ela vai, ela não é eleita, vai para o inferno? É por isso que nós semeamos a palavra, e a palavra cai no meio do caminho, cai no meio dos espinhos, cai no meio das pedras, e aquelas que caíram no meio do terreno bom, elas dão fruto. Quantas pessoas vieram para a igreja depois que vocês começaram a fazer evangelismo? Veio, visitou, fomos 2 ou 3 já. Veio, voltou. Por que não fica? Porque aquela palavra, se não tiver em outro lugar, caiu no meio de pedras, ou espinho, ou o diabo roubou. Não são filhos. Nossa função é apenas semear. O homem natural consegue fazer muitas obras religiosas, tais como prestar serviços na igreja local, etc. Mas ele não agrada a Deus porque não foi eleito. Apesar das obras, ele é um estranho no ninho. Você pode até fazer coisas boas, mas sem ser eleito não tem valia nenhuma. Mateus 7, 22 e 23. E 23. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nos profetizado Nós. Não temos nós. Não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus disse que eles não fizeram o que fizeram? Não. Só que a motivação deles não era a motivação de glorificar a Deus. Talvez de ser reconhecido pelos homens. Jesus não nega que essas pessoas fizeram grandes coisas em seu nome, mas diz que ele nunca os conheceu, ou seja, eles não foram escolhidos. Apesar deles cumprirem, aquilo não é levado em conta. Nadab e Abiú, filhos de Arão, não foram chamados a oferecer sacrifícios e incensos diante do Senhor. O que eles vão fazer? Vão lá e oferecem. O que Deus faz? Mata eles. Eles não foram chamados para fazer isso. Tudo que você fizer para Deus, que Ele não pediu, não é levado em conta. É aquela brincadeirinha que a gente fez lá embaixo. Ou vamos fazer um tour aí num centro afro. E a Vânia falou: se Deus mandar, eu vou. Se não, não vou não. Muito mais do que medo ou qualquer outra coisa, é uma condição de você se submeter ao seu Senhor. Ele chama você para algum tipo de guerra. Não queira fazer alguma coisa simplesmente porque alguém comandou. Eu lembro que lá em São Paulo, uma vez, estava numa reunião de líderes, eu já falei isso, em que o pastor estava indignado, o líder regional lá da denominação, indignado. Pô, chamei o fulano para ser líder dos homens e ele falou que vai orar. Que orar que nada. Deus já falou comigo. Se eu estou dizendo, como é que ele vai querer orar? Está duvidando do meu chamado? Olha, loucura. Jesus não nega que essas pessoas fizeram grandes coisas no seu nome, mas não foram escolhidos. Foram fruto, suas obras foram vãs, porque foram fruto da mera vaidade humana, sem valor nenhum para Deus. Entregar ao Senhor o que você quer não quer dizer que aquilo é aceito. Abel e Caim. Abel entregou das suas primícias. Caim entregou ao cabo de dias. Ele era agricultor e ele plantava,
E aí o que ele fez? Comeu do melhor fruto, deixou para depois. Um dia ele foi lá, o resto usou e entregou depois, simplesmente. Foi lá e entregou. E é algo que eu vou falar hoje à noite. Quando a fruta está no pé e ela está pronta para comer, ela cai do pé. Ela está madura. Mas se você não recolher aquela fruta rapidamente, o que acontece? Ela apodrece. Que é a figura do cristão que recebe o dom e não faz nada. E aí, Caim, ele não... Ofereceu. Na quantidade, mas ele entregou não quando Deus mandou, e sim quando ele quis fazer. Não foi aceito por Deus. E ele fala, poxa Deus, mas se você tivesse feito como foi ordenado para fazer, seu sacrifício seria aceito. Seria um grupo, assim, uma separação entre o que é genuíno, verdadeiro e a religiosidade? É a separação entre o que é genuíno e verdadeiro e a religiosidade? Sim ou não? Sim. Então você sabe. A santidade e a justiça de Deus não necessitam de comprovação ou sustentação por parte do homem. Deus não precisa de você. A gente precisa dele. A gente precisa dele. Como um recém-nascido, porque igual na palavra. A santidade e a justiça de Deus não necessitam de comprovação ou sustentação por parte do homem. E a soberania de Deus não depende da cooperação das suas criaturas. Se eu não fizer, Deus não faz. Deus faz. Ele levanta outro. Resumindo, o Criador não depende de nada das suas criaturas. Por isso que ele é o Criador. E nós somos apenas criaturas. Satanás é uma criatura. Ele depende de Deus. Porque se Deus decidir estalar o dedo, acabou. Acabou Satanás. Acabou os seus demônios. Acabou tudo. Acabou tudo. O Criador não depende em nada das suas criaturas. Ao mesmo tempo em que a obediência é colocada como dever do homem, Deus provê pelo seu Espírito o cumprimento dessa obediência. Ele exige que você seja obediente à sua palavra, mesmo sabendo que você não tem capacidade. Mas Ele dá o Espírito Santo para você, para que você seja apto para, mesmo que você não consiga. Ninguém vai ser justificado diante de Deus falando assim, eu não fiz porque eu não consegui, eu não tinha capacidade. Tem sim, o Espírito Santo está dentro de você. Nós não fazemos porque nós não queremos. Nós optamos pela nossa vontade, pelo nosso querer. Por isso que é aquele conceito que eu falei de arrependimento. Arrependimento é voltar-se para Deus. Em vez de eu voltar para mim, eu me volto para Deus. Ao mesmo tempo em que a obediência é colocada como dever ao homem, e o é, Deus provê pelo seu Espírito o cumprimento dessa obediência. Assim, essa obediência não constitui mérito para a salvação, visto que Deus é o autor das boas obras realizadas pelo cristão. E para que serve as boas obras, se não é para a salvação? Pós-morte, galardão. Aqueles que forem obedientes, mais obedientes, serão mais abençoados no pós-morte. Como que é essa medida? Como que é isso? Da palavra de Deus não fala. Mas ele diz que tem diferença. Tem diferença aquele que ora mais, tem aquele que lê mais, tem diferença aquele que põe mais em prática. Tem diferença. Evangeliza mais, fala do amor de Deus, se abstém das coisas contaminadas deste mundo. Faz diferença. Talvez não no contexto terreno. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas no contexto eterno, com certeza. Assim, essa obediência não constitui mérito para a salvação, visto que Deus é o autor das boas obras realizadas pelo cristão. Conclusão, a obediência cristã e a prática das boas obras são consequência da salvação. Não constitui mérito humano, mas provém a operação do Espírito de Deus nos filhos de Deus, o que não retira a responsabilidade do homem, mas coloca em relevância o seu dever para com Deus. Então, apesar de eu não conseguir, eu tenho a obrigação de continuar tentando. Mas tenho que continuar tentando. E diante do mundo que nós vivemos, com as pessoas que nós vivemos, a gente tem que continuar tentando. Sabe quando? Que eu vou parar de falar de horário e de ler a Bíblia? Só quando eu estiver morto. Se Deus assim me permitir. Porque se não for, eu também abandono.
Estar diante de vocês é algo de Deus, não é da minha vontade, não é do meu querer. É da vontade de Deus, acordar cedo, vir domingo, você se deslocar de longe, vir para cá, estar aqui ouvindo. Isso provém de Deus, não provém do homem. A obediência cristã e a prática das boas obras não constitui mérito humano, mas provém da operação do Espírito nos filhos de Deus, o que não retira a responsabilidade do homem, mas coloca em relevância o seu dever para com Deus. Se eu sou filho, eu ajo como filho. Filho de peixe. Se você não é peixe, você é macaco, e o teu pai é peixe, você não é filho dele. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Agradecemos pelo teu cuidado para conosco, Pai querido, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos pelo vigor, agradecemos por estas portas que se abrem e pedimos ao Senhor, Pai querido, que o Senhor continue sedimentando, gravando na tábua do nosso coração, porque o nosso coração é realmente uma tábua dura, que o Senhor possa esculpir a tua palavra no nosso coração e nós possamos, em nome de Jesus, proclamar o teu reino e a tua glória entre aqueles que sofrem e padecem. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Quero convidar você que tem o seu dízimo, você que tem a sua oferta, para depositar na casa do Senhor. Como diz o Roberto Carlos, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Senhor, em nome de Jesus, entregamos nas tuas mãos a provisão das nossas casas. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. O Senhor não permite que falte o mantimento, o vestuário, moradia, transporte, trabalho, vigor, saúde, medicamentos, acesso à saúde. Em especial, Pai querido, agradecemos porque nós somos filhos de Deus, somos salvos e através da tua perseverança, Pai querido, nós temos nos mantido de pé diante de todas as lutas e dificuldades. Pedimos que o Senhor receba a nossa oferta e o nosso dízimo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para encerrarmos o nosso culto. De pé, com fé. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar-nos na tua presença, agradecendo por esse tempo, na tua presença. Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe nessa tarde, para que nós possamos à noite, Pai querido, voltar para a tua casa, para louvar, adorar e bendizer o seu santo nome. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.